Vamos para o tópico de número 5, nesse procedimento padrão do perante o tribunal. Eu tenho quase certeza que eu já mencionei isso com os senhores na aula passada, tá? Mas é tão rápido que vale a pena a gente tratar aqui. Eu me refiro à análise pelo relator de fato superveniente ou o conhecimento de uma matéria de ofício, uma matéria de direito, uma questão. Então vou botar de outra forma. Análise de uma questão de ofício pelo relator. Isso está previsto no artigo 933, é o próximo. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida. Então, quando da análise do recurso, aconteceu um novo fato posteriormente. Ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devem ser considerados no julgamento do recurso. Ocorreu um fato novo. O relator quer trazer esse fato novo para o processo. Pode. O relator se deu conta de uma questão de ordem pública, uma questão de direito. Então, a primeira é uma questão fática, fato novo, questão fática. A segunda é uma questão jurídica. O relator percebeu que ninguém naquele processo falou de um ponto que ele acha que se incide. É uma questão de ordem pública. Ele pode trazer de ofício? Pode trazer de ofício. Mas o que é que prevê o artigo 10 do CPC? Que vale a pena a gente recordar. Porque esse artigo é um artigo importantíssimo que às vezes a gente não se dá conta dele. Ele está no contexto do contraditório participativo no CPC. Olha o que o artigo 10 prevê. O juiz, e aqui é o juiz lato sensu, né? É o juiz, é o desembargador, é o ministro. Então é magistrado, né? O juiz lato sensu não pode decidir, tanto é o juiz, desembargador, o ministro, porque a lei mesmo fala, em qualquer grau de jurisdição, em grau algum de jurisdição. Então o juiz não pode decidir, o magistrado, o juiz lato sensu, não pode decidir em nenhum grau de jurisdição, em qualquer grau de jurisdição, seja na vara de entrância, seja numa Câmara Civil no tribunal, seja no tribunal pleno do STF, em qualquer lugar. Ele não pode conhecer, não pode decidir sozinho, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Esse artigo 10 calha perfeitamente com esse 933. A questão é a seguinte: é possível que o magistrado, lato sensu, juiz de lato sensu, conheça de uma questão de direito que ninguém alegou? A resposta é possível, desde que seja uma questão de ordem pública. Então o juiz pode conhecer de ofício, sei lá, condições da ação, pressupostos processuais, coisa julgada, prescrição, decadência. Ele pode conhecer de ofício. Isso é um ponto sedimentado, não tem dúvida. Agora dá um passo além. O fato dele poder conhecer de ofício, o fato dele poder trazer para o processo sem ninguém ter alegado, significa que ele pode fazer isso sem ouvir as partes? E a resposta é não. Ele pode trazer a questão para o processo, mas ao trazer a questão nova para o processo, ele deve viabilizar o contraditório. Ele deve deixar que as partes se manifestem. Agora volta ao 933. Se o relator constatar uma ocorrência de fato superveniente, uma questão de fato, ou a existência de uma questão apreciável de ofício ainda não examinada, uma questão de direito. Essas questões, seja questão de fato ou questão de direito, que devem ser examinadas quando do julgamento do recurso, ele, juiz, intimará as partes para que elas se manifestem no prazo de 5 dias. Essa intimação das partes para se manifestar em 5 dias é uma obediência ao artigo 10 do CPC, que está na parte geral. Uma ideia, portanto, de efetivação do contraditório participativo. E aí vai prever lá, se a parágrafo 1º do 933, se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, às vezes é um outro julgador que traz. O relator nem se deu conta disso. É um outro julgador que traz. Então o que vai fazer? É no meio da sessão de julgamento. É no ato final de julgamento.
Nós vimos que começa com a distribuição, termina com a sessão de julgamento. No momento final da sessão de julgamento é que se percebeu esse fato novo, ou essa questão de direito nova. Como é que faz? A sessão de julgamento será imediatamente suspensa, a fim de que as partes se manifestem especificadamente. Então, ocorreu na sessão de julgamento. Você suspende a sessão e dá 5 dias para a parte se manifestar. Ok? Parágrafo 2º. Parágrafo 2º, 933. Se a constatação se der em vista dos autos, eu comentei com os senhores na aula passada que quando do julgamento o relator apresenta seu relatório e o voto, e em geral os outros membros que compõem o colegiado, ouvindo o que o relator apresentou, eles julgam. Em geral. Mas se qualquer um dos outros membros que compõem o colegiado tiver alguma dúvida, foi uma questão complexa demais, ou não sentiu confiança no que o relator relatou, ou não sentiu confiança nas dúvidas que o relator respondeu, todos têm direito a ver os autos. Basta pedir. Esse é o chamado pedido de vista. E aí os autos vão para o gabinete daquele desembargador, daquele julgador, pode ser desembargador ou ministro. Mas falaremos aqui sobre o pedido de vista. Então, se o outro julgador se deu conta desse fato novo durante um pedido de vista, o que ele faz? Deverá o juiz que solicitou a vista encaminhá-los ao relator. E o relator tomará a providência prevista no caput, de intimar as partes para que em 5 dias se manifestem. E, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguir o julgamento, com a submissão integral da nova questão aos julgadores. Então não foi o relator quem percebeu uma questão nova, questão fática ou questão jurídica. Foi o outro membro do colegiado. Só que o outro membro do colegiado não percebeu na sessão de julgamento, ele percebeu no pedido de vista, quando ele estava sozinho analisando os autos. O que ele faz? Não é ele, outro membro do colegiado, que intima as partes. Ele relata isso, ele descreve isso, manda para o relator, que quem tem a competência pelo 932 para intimar as partes, ordenar o processo. 932, inciso 1º, é o relator. Então o relator vai ter esse fato novo que o outro membro do colegiado trouxe, vai viabilizar, vai permitir a manifestação das partes e vai devolver aquele processo para o julgamento, em sessão de julgamento. Ok? É o que está previsto ali no artigo 933 do CPC. Nós vimos do artigo 934, nós já mencionamos isso na aula passada. A partir do artigo 934, nós vamos começar a falar da sessão de julgamento, né? Então, a sessão de julgamento é o item de número 6. Só um momentinho.